3, 2, 1. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Pode Crer, o mais novo podcast. Me chamo Márcio Lima, sou empresário, casado de Conselheiro Lafayette. Ao meu lado, Farney Vinícius de Souza, meu companheiro de bancada essa noite. Ele é casado, pai de 5 filhos, formado em administração, mestrado em administração, estudante de psicologia, fundador da comunidade missionária Emanuel. Bem-vindo, companheiro, parceiro, né? Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast aí. Para mim é uma alegria estarmos aqui hoje no lançamento desse projeto, onde nós iremos tratar de um tema muito importante que abrange aí toda a humanidade. Todo mundo vive essas realidades de escolher e decidir sobre algo tão importante da vida aí. Qual que é o tema, Márcio? Vocação. Isso aí. Bem, para discutir, dialogar, argumentar sobre todo esse assunto, ninguém mais propriedade que nossos 2 amigos convidados dessa noite, pessoas extraordinárias, um coração imenso, que a gente ama demais. Não poderia ter essa oportunidade de começar com eles. Nosso amigo Felipe e nosso amigo Lislai. Felipe Henrique de Araújo, filho do senhor Leonardo Matias Araújo, da senhora Heloísa Maria Santa Bárbara de Araújo, nascido em janeiro de 86, aqui em Congonhas. Em janeiro de 2016, sua profissão religiosa como fráter, em meio à pandemia, sua ordenação diaconal, e agora, como pontuado por ele mesmo, com o coração cheio de alegria, aguarda sua ordenação sacerdotal. Muito boa noite, Felipe. Obrigado por estar aqui. Alegria imensa te receber. Boa noite, Márcio. Boa noite, Farney. Boa noite, Lislai. E também todos aqueles que vão nos acompanhar. Vocês podem crer que é uma alegria imensa estar aqui, poder partilhar um pouco daquilo que nos move. Afinal de contas, já dando um spoiler, né? Como nós sempre temos que escolher, e a vocação é a decisão que é determinante para a gente ser feliz ou não. E eu, às vésperas da minha ordenação, que é a grande decisão da minha vida, partilhar isso, colocar em comum com vocês, vai ser uma grande alegria, um presente mesmo. Então, é uma alegria, repito, estar com vocês hoje. Imenso, nosso. Bem-vindo mais uma vez. E nosso amigo Lislai Maia Moraes, filho da senhora Lourdes Isolina Maia Moraes, do senhor Damásio de Moraes, pertence à congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos, há 9 anos, está no 3º ano de teologia, religioso há 4 anos, também daqui de Congonhas. Muito bem-vindo, alegria imensa também te receber aqui essa noite. Muito obrigado. Pode crer por ter esse convite. Alegria também para mim estar aqui para nós discutirmos esse tema caro da nossa vida, que é a vocação, e é uma decisão que se dá para toda a vida, né? Então, por isso, ela tem esse valor todo, né? Muito obrigado pelo convite. Compartilhar com vocês nesse tema essa noite. Bem, vamos começar com você, Felipe, falar um pouquinho do seu chamado. Como foi ele para você? Como foi essa abertura? Dá tempo, gente? Entre as chamadas. Não é que o Alisson passou atrás de vocês. Abrir a porta. Então toma cuidado com os gestos. Não tem problema não. Tudo bem? A gente faz corte. Toma cuidado com os gestos. Não tem problema não. Eu vou retomar o Felipe para começar. Espera ele voltar. Só fala com ele para não passar. Ô, Alisson, passe que não. Ou então abre a porta aí, mas vai ter barulho. Eu tô no banheiro. De qualquer forma dá para ver. Então ele pega aqui em direção. Pode vir, é só ele voltar. Abre a porta aí para vocês passarem por aí ou eu atrapalho. Vocês vão ficar aí dentro? Não, eles estão indo no banheiro. Foi bom o começo? Foi? Foi bom, Tu? Bom também? Deixa eu parar já. Tá vendo? O negócio de ensaiar fica espontâneo depois, quebra nervosismo, quebra o giro. Você ficou mais espontâneo, você já saiu. Sem introdução dos dois. É isso aí, espontâneo. Ficou muito bom a introdução. Essa é a conversa. Tô falando nisso porque nós vamos fazer mais, entendeu? Se Deus quiser. Cagaram aí já, turma. Tô esperando vocês voltar. Mas assim vai pagando no Manuel, né? Fotogênico. Você não pegou o miolo do certo. Agora você cagou, não. Vocês voltaram. Eu faço parte da equipe. Equipe. Eu lembro que
Eu vou puxar o gancho com o Felipe agora. Vamos começar com o Felipe, entendeu? É que você falou que sobre o que ia tratar, que ia A gente falou em tema direcionar. vocação, aí falei sobre o chamado, aí eu falei, vamos começar com o Felipe, falar sobre o seu chamado. Tá bom, já que você tirou o contato dele. E vamos começar. Só 4, 3, 2, 1. Vamos começar a nossa conversa de hoje, né, com o Felipe. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho do seu chamado. Como foi o processo, o discernimento, onde nasceu isso dentro de você? Então, essa é uma pergunta até bem complicada, né? Porque, ao menos o jeito que a minha vocação se deu, não foi daquele jeitinho típico daquela pessoa que era coroinha, que já tinha aquela vivência de igreja nesse sentido. Quando eu era criança, isso mais pelo que minha mãe me conta do que pelo o que eu me lembre. Mas eu já rezava muito, tinha alguns traços vocacionais, só que com o tempo isso foi embora. A partir dos meus 10 anos, minha vida virou só para o futebol. Com 15 anos, eu comecei a ser aprendiz numa empresa aqui da região. E tudo isso me levou para um estilo de vida diferente, né? Mas, para encurtar a história, quando eu tinha 20 anos, um primo pediu... deixa eu voltar um pouquinho. O Leandro, meu primo, nós éramos muito próximos e eu me esqueci do aniversário dele, que por sinal foi semana passada. E com isso eu falei, meu primo, esqueci do seu aniversário, não mandei o presente. E ele falou, seu presente vai ser ir no grupo de oração Emanuel. E esse foi o dia da minha guinada. Então, a partir daí, comecei a ir no grupo de oração. Com o tempo eu me tornei catequista. Igreja, né? Exatamente. Aí fiquei catequista, ministro da Eucaristia, fazia celebrações da palavra, dava formações dentro da renovação, na paróquia. A gente tinha um trabalho muito ativo. E da vontade de fazer mais, surgiu a minha vocação. Ou ao menos ali eu decidi, falei, não, eu quero ser padre. Você se identificou? O emprego começou a me atrapalhar. Eu queria fazer mais. Então... Você trabalhava na época? Você tinha 20 anos que você falou, né? Não, então, eu entrei com 20 anos, esse processo todo durou 4 anos. Eu entrei no seminário aos 24 anos. Então, chegou uma hora que, se eu quisesse fazer mais, tinha que me entregar totalmente, porque o que eu tinha de tempo na folga já era em algum trabalho de evangelização, seja com Emanuel, seja atuando na paróquia. Você se identificou mesmo e o coração se identificar, porque grita, né? Todo mundo fala sobre o que sente, o prazer do que fazer. Você sentiu naquele momento? Foi algo assim, eu acho que talvez daqui a pouco vai dar para detalhar um pouco mais, só que quando a gente se entrega, quando a gente se doa em algo que de fato nos faz bem e faz bem a outras pessoas, a gente se encontra. Então, essa necessidade de se encontrar foi, no fundo, o que me projetou. Para você, como é que foi? Foi tão formativo assim com ele? Teve um apoio de alguém, a família? Como nasceu isso em você, a sua vocação? Então, temos algumas semelhanças assim no caminho vocacional, porque minha vocação também não nasceu do berço, né? Desde pequeno, eu lembro que eu fui para o seminário, eu nunca tinha ajudado no altar como coroinha e tudo. Eu tive que aprender tudo lá, né? Os meninos já sabiam, a maior parte da minha turma, e eu tive que aprender cada coisa. E a minha vocação, ela nasceu através de, eu posso dizer assim, através de uma visita à Copiosa Redenção. Naquela visita ali me despertou a grande dúvida, será que essa vida também poderia ser a minha vida, né? É a vida dos religiosos, dos padres, tanto que quando eu fui, digamos, discernir com mais convicção e para entrar em algum lugar,
A única coisa que eu tinha como certeza é que eu não queria entrar numa diocese. Não se eu vejo ou que eu via alguma coisa de mal, mas porque eu tinha feito uma experiência tão boa na vida religiosa ali, em poucos dias da copiosa redenção, eu sabia que eu queria também ser religioso, quero viver em comunidade. E através daquela visita, mesmo assim, eu resisti por muitos anos, eu ia falar alguns anos, mas foram muitos anos, e num retiro também do Emanuel, que eu estava servindo e não participando como público, numa pregação que eu falei assim, cara, Que veio a certeza. era isso. Eu lembro que o Farney estava lá, e lembro direitinho da cena, e até conto isso para alguns, que ele falava assim comigo, cara, eu nunca te vi você chorar. Nunca. E naquele retiro ele me viu. Aí ele ficava olhando para mim assim, pro meu rosto, e rindo. Vocês derramando em lágrimas. Eu derramando e ele rindo. Lavando a alma, literalmente. Isso a primeira vez eu chorando. Então naquele retiro aí eu decidi, procurei algumas pessoas, uma delas foi o Felipe, e a partir disso eu comecei a te acolheu nesse processo inicial, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu peguei no que você falou, a questão da diferença, eu entendo, você mais para quem também está acompanhando, de forma superficial, você falou da realidade da diocese e de uma comunidade, é isso, né? Qual que é o que existe mais gritante a diferença e o que te chamou mais atenção? Então, falando daquilo que me chamou mais atenção e aquilo que eu fazia a comparação, é que o padre diocesano... Você se identificou, né? Eu me identifiquei. Na formação do diocesano, é uma formação muito voltada, obviamente, para o sacerdócio, primeiramente para o sacerdócio, por isso que eles focam no estudo que corresponde a essa vocação. Claro, eles têm outras formações lá, e eu não sei entrar em quais, eu nunca visitei mais dias durante o ano um seminário diocesano, mas as etapas deles em vista do sacerdócio. Então, propedêutico, filosofia, teologia, sacerdócio. Diaconato, é claro, né, o diácono, depois o sacerdócio. Agora, na vida religiosa, ela é em vista da nossa vida religiosa mesmo, a profissão religiosa, que você até citou aí, da nossa profissão religiosa, que corresponde à vivência de um carisma específico. No caso nosso é o carisma que advém do nosso fundador, Padre João Leão Deon, né, que é, em duas palavras simples, oblação e reparação, que a gente pode depois falar sobre isso, e a vivência comunitária, que é uma das coisas que destaca a vida religiosa. Nós vivemos comunitariamente de tal forma que, se nós formos trabalhar em algum lugar, trabalhamos sempre com alguém, nunca sozinho. Então, uma paróquia nunca vai ter um padre religioso sozinho. Pode até por causa de alguma situação específica, ele estar lá sozinho por um período. Mas se quiséssemos de fato viver aquilo que corresponde à vida religiosa consagrada, é viver com alguém, viver comunitariamente. Então, uma das coisas específicas. Além também, eu acho que eu via muito a vida de oração como algo mais latente na vida religiosa, o que me chamava também a escolher, né, essa vida religiosa. Eu acho que algumas coisas como essas é o que me fez escolher a vida religiosa e não a vida diocesana, que também tem a sua beleza. Interessante. E para o Felipe, como que fica isso? Houve também essa dúvida entre o diocesano e o religioso? Passou por esse crivo da escolha ou já foi de cara? Não, é religioso, ok. O que te fez colocar na balança? Você fez esse paralelo, essa comparação também? É uma coisa assim que é engraçada, e dizendo dessa forma, é que primeiro você decide, eu quero ser padre. Aí, de repente, você se defronta assim, tem a realidade diocesana, mas dentro das congregações, das famílias religiosas, são centenas. Possibilidades. Então, já tem o que a gente pensa que talvez seja a decisão mais difícil, não é
tão difícil assim, em vista dessa segunda escolha, que é onde serei padre. E com isso, até pela... Fazendo uma comparação assim, um pouco simples, é igual a pessoa quando vai casar, né? A pessoa decide que quer casar. Aí ele tem que decidir com quem eu vou casar, né? Aí tem uma infinidade de pessoas. A luta, tem aquela procura. Um monte de coisa, umas qualidades diferentes das outras. É mais ou menos desse nível? É mais ou Vocês menos. identificam, porque pegando o que a gente até conhece um pouquinho de vocês, a identidade também de vocês traz um pouquinho da vivência em comunidade. Eu acho que a facilidade também de vocês discernirem vem disso também. A realidade de vocês é bem servil, é bem junto com todo mundo. Ambos, né, iniciaram no mesmo grupo de oração, que é uma comunidade ali, são pessoas que vivem um carisma específico. Isso, pelo que eu estou percebendo, é bem gritante na identidade de vocês. Nisso, eu tenho um psicólogo, Isolde, ele diz que a gente sempre faz escolhas a partir daquilo que a gente conhece. Parece ser algo assim óbvio, só que às vezes isso passa desapercebido, igual você trouxe esse elemento, uma vivência comunitária forte. Nós tínhamos, né, Farney, e continua tendo, mas aos finais de semana juntava o grupo. A gente tinha um grupo de missão que pregava, mas a gente se reunia para ver um filme, para se divertir. Então havia um equilíbrio na nossa vida. Não era que é só missão, não. Nós nos ajudávamos nesse caminho. Então, você apontou bem, Marcinho. Nós escolhemos por continuar algo que nós já vivíamos, só que de outra forma, em outro lugar, e com outro grupo. Então, talvez não poderia ter sido diferente, porque esse trabalho, digamos, que é louvável de padre diocesano, que tantas vezes é solitário, é desafiante. Permita-me abrir um parêntese aqui, eu me lembro do falecido cônego Antônio Eustáquio, né, o irmão do nosso padre Paulinho. Teve uma missa na Matriz que ele termina... no fim dela, uma missa de domingo à noite, ele disse, então vocês vão comer uma pizza com a sua família, vão fazer uma coisa ou outra. Eu vou voltar para a casa paroquial e o que eu tenho é só a minha presença, vou olhar para o crucificado, rezar as completas e dormir. Isso é louvável, mas dentro da vida que eu tinha, com essa vivência muito intensa, num apostolado sempre em comum, nunca trabalhando sozinho, eu não conseguiria viver isso. Eu não me formei ao longo da minha vida para isso. Então, admiro, é um trabalho exigente, é uma vocação maravilhosa do padre diocesano, mas eu me realizo como religioso. Bem, voltando, né, nesse assunto da questão da evolução do processo de discernimento, da vocação, né, que a gente trabalha na parte do descobrir ali a história, como foi o processo também de acolhida da igreja? Porque vocês ali, né, tratando da vocação sacerdotal, vocês vão, obviamente, tratar diretamente com a igreja, né? Como é o processo ali inicial, a parte formativa, até chegar, pela graça de Deus, né, agora em janeiro, se Deus quiser, a sua ordenação sacerdotal? O Lislai Expert, né, fez acompanhamento Lislai durante... Já acabou seu contrato, né, Lislai? Você continua no acompanhamento vocacional, está em vigor? Está em vigor até fevereiro, né? Você tem uma área que você cuidava no seminário, que era acolher os novos seminaristas, é isso mesmo, né? O diácono Felipe, ele também já foi formador na filosofia, então certamente acompanhou bastante gente, né? Quem é formador, naquela área onde que ele fica, ele acaba acompanhando os vocacionados. É mais fácil quem já tem um olhar formativo para fazer isso. Mas eu também ajudei na formação do propedêutico, que é o primeiro ano, né? 2 anos morando na nossa casa propedêutico. E depois que eu fui agora para a Casa de Teologia do Convento Sagrado Coração de Jesus, conhecido como Conventinho, nós tivemos a graça de algumas visitas lá. Lá em Taubaté. Taubaté, isso, tem que, por favor, né, situar.
eu trabalhei 2 anos no vocacional, que nós chamamos de caminho deuniano lá, né? Vocacional deuniano, que é ainda, padre mais 2 fratres. E é claro, todo religioso, ele é promotor vocacional na nossa congregação, ou deveria ser, pelo menos. Deveria ser. Deveria ser. E como que acontece, então, o processo formativo? A primeira coisa que ele tem que fazer é entrar em contato, mesmo a comunidade do Emanuel. Se o jovem não entrar em contato, ou a jovem entrar em contato, como no caso seus, porque o nosso é só vocação masculina, né? A gente nunca vai saber se ele existe, se ele quer dar um passo vocacional. Então ele entra em contato com algum religioso, algum padre, alguma pessoa que conhece também tem os leigos eunianos, tem vários leigos que nos ajudam também nesse processo vocacional. Ele entra em contato conosco, faz 1 ano de discernimento vocacional, pelo menos. O geral, é o objetivo, mas pode se estender para mais 1 ou 2 anos, dependendo da realidade. E ele participa de 3 encontros específicos, além de ser acompanhado por um de nós. Então ele faz o trevo 1, trevo 2, trevo 3. O que é o trevo? É aquela plantinha, não. É treinamento vocacional, que a gente chama lá. Então faz o trevo 1, trevo 2, trevo 3. E no final, a gente dá então a aprovação. Você trataria de etapas formativas também? Ou só um acompanhamento? Esse é o acompanhamento fora da etapa interna, que seria o propedêutico, filosofia, isso que você está perguntando, né? Então, depois desse acompanhamento vocacional, então, o rapaz, recebendo a aprovação, né, da equipe formativa, ele entra para o propedêutico. O propedêutico, ele vai ter as etapas de filosofia. No caso nosso, que é da vida religiosa, tem um postulantado e um noviciado, são etapas próprias da vida religiosa. Depois, teologia, como eu estou fazendo, na graça de Deus, o Diácono Felipe acabou, mas vai continuar estudando. Mas se quiser acrescentar alguma coisa, talvez possa esclarecer algo. Eu acho que uma coisa que estava no início da fala do Lislai, e é muito importante a gente perceber, e eu acredito que vocês estão sentindo isso na comunidade, nesse processo, nesse primeiro momento, que nós vivemos a espiritualidade nossa é uma espiritualidade de êxodo, de saída. Aquilo que Deus diz a Abrão, sai da tua terra, é essa provocação que todos nós carregamos. Se nós não sairmos da nossa terra, se nós não sairmos da nossa zona de conforto, nós não nos realizaremos vocacionalmente. E esse é o grande desafio para essa geração atual. Eu acredito que todo mundo que está nessa sala aqui, ou quase todo mundo, já curtiu muitas primaveras, né? O pessoal mais experiente, talvez não se encaixe nesse perfil. E essa é uma das dificuldades que nós temos de entender a juventude atual. Eles não percebem essa necessidade de sair da zona de conforto, de que nós não nos realizamos em si, mas nos realizamos indo em direção ao outro. E a vocação, seja ela matrimonial ou religiosa, sacerdotal, ela tem essa característica. E eu digo mais, até talvez o Farney consiga, tanto pela experiência de vida como com a formação que ele está tendo agora em psicologia, isso que a gente fala que é uma vocação, uma realização a partir do cristianismo, dessa nossa experiência de fé, nada mais é do que da realização humana nua e crua. Se aquilo que Jesus disse, se a semente não morrer, ela não frutifica, não germina, isso é para todos. Então, a vocação começa por aí, nessa tomada de consciência de que eu preciso morrer para mim para gerar vida para os outros. E nesse processo eu me torno gente, ser humano, e com isso realizado. Excelente. Eu lembro aqui de uma frase do São João Bosco, né? Deus nos fez para os outros. Se a gente também for olhar
a nossa essência, criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Deus é um Deus comunidade, e três ao mesmo tempo, né? Então, há em nós também uma vocação a viver uma vida comunitária, a viver uma vida social. Ou seja, o ser humano é um ser social. Então, automaticamente, na alma do ser humano há essa tendência, essa necessidade, não uma tendência, mas um grito interior a se encontrar com o outro, a doar com o outro, para que a vida de fato faça sentido, né? Então, o Felipe falava algo interessante aí. A juventude de hoje, ela está muito autorreferente, né? Voltada para a sua própria vida, para o seu próprio umbigo, para a sua própria realidade, e talvez ela vai ter uma dificuldade de perceber a sua vocação, dificuldade de perceber o seu lugar no mundo, né? Perceber que lugar eu tenho que ocupar nesse mundo, qual que é o propósito da minha vida nesse mundo. Eu acredito que muitos que estejam acompanhando a gente nesse momento devem estar vivendo essa angústia de entender quem eu sou, como é que é aquela frase? Quem eu sou, onde que eu tô, para onde eu vou, sabe? Essa angústia existencial. Fala aí dessa angústia existencial. Quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Tá muito ligado ao despertar vocacional isso aí? Totalmente. A expressão que você bem utilizou, a dificuldade de encontrar meu lugar no mundo. E aqui, até colocar, digamos, nessa questão da vocação, colocar umas palavras técnicas aqui agora. Aí, para vocês que estão nos acompanhando, a gente foi instruído assim, fala a palavra técnica, mas explica. Então, não se aperreie aí que eu vou explicar. Mas nós, diante da tomada de uma decisão tão importante, existem duas tendências. Uma é pandeterminista e a outra é voluntarista. Que diacho é isso, né? O pandeterminista é como se acreditasse no destino. Deus define tudo. Então, não há tanto espaço para vontade, para liberdade. Agora, quando a gente fala de um puro voluntarismo, é como se tudo dependesse da minha vontade, do meu querer. E também está errado. A resposta não está nesses dois extremos, mas, como diz o velho Aristóteles, a virtude é o justo meio entre os extremos. Equilíbrio. O equilíbrio, perfeito. Então, é Deus quem chama, o ser humano que responde. Não no sentido que já está tudo escrito, mas no sentido de que a realidade se apresenta, se impõe, e eu preciso tomar uma decisão diante de tudo. Então, eu não posso colocar na conta de Deus algo que é meu, mas eu também não posso reclamar para mim algo que é Deus, que faz, que realiza. Daí nasce a dificuldade, que você apontou até no início, das pessoas estarem dispostas a pagar o preço pela sua vocação? Porque eu tenho certeza que para vocês tem um preço também alto a ser pago. O tempo dedicado, a zona de conforto que você mesmo pontuou, ou um determinado nível de dedicação a um estudo, uma viagem. Igual, por exemplo, vocês deixaram muita coisa para trás. Vocês pagaram um preço muito alto. A família de vocês é muito distante, né, para onde vocês foram. Então tem coisas que o Farney pontuava aqui, nem todo mundo... Por exemplo, uma pessoa que tem talento nato para medicina, vamos falar dessa forma assim, a gente sabe que a pessoa tem aquele zelo desde pequeno, quer cuidar do outro, a gente percebe que ela tem, mas na hora que ela fala em fazer uma faculdade, ficar horas a fio estudando, vestibular, ler livro, o eterno estudante, né, que os médicos têm esse preço, vamos falar assim, né, se atualizar sempre. Quem está disposto a pagar esse preço não é todo mundo hoje. Uma frase que eu carrego para minha vida desde que eu a encontrei foi recente, que a minha conversão ela se deu a partir da leitura. Como eu sou meio nerd, assim, né? Eu tive a experiência no grupo de oração, que foi um gatilho, mas logo depois eu comecei a ler
Teresa d'Ávila, João da Cruz, o então cardeal Joseph Ratzinger. Então, a partir daí que deu volume. Mas uma coisa que eu acredito que todos nós deveríamos memorizar, essa frase de Teresa d'Ávila: é justo que o que muito vale, muito custe. Porque é como você disse, quer ser médico, mas não quer pagar o preço do processo. Se você quer chegar a algum lugar que vale a pena na sua vida, na sua existência, você tem que se dispor. E aqui eu não estou falando nem de ser rico. É fácil ser rico. E se a pessoa é esperta, tem um espírito empreendedor, é muito fácil. Mas e humanamente? Ser gente de verdade, fazer a diferença no mundo. Ser, como na expressão de Jesus, ser sal e luz no mundo. A gente saiu de um cenário aqui, a nossa cidade, muito afetada por enchentes e tudo mais, e tem pessoas com ótima condição financeira que não fizeram diferença alguma. Outras fizeram, doaram lá e chegava sempre de uma doação de marmitas, que a gente só fazia as marmitas lá. Então, e aí? Foi de graça tudo isso? Não, custou muito àquele que doou, teve o seu preço. Mas, humanamente, o bem que isso voltou para ele, fazendo a doação. Eu acho que a gente precisa mudar a chave e ver que o esforço compensa, mas não só no sentido de ter posse, mas de ser gente, se humanizar. Eu acho que vale também dizer que toda decisão de vida, seja entrar numa vida religiosa ou casar, ela tem, por consequência, uma renúncia. Então, a todo tempo nós estamos renunciando a alguma coisa. Para tudo e qualquer coisa. Se você quer ter um bom emprego, você vai ter que estudar, você vai ter que renunciar a alguma coisa, algum tempo, um dia, tá chegando os dias de prova, você vai ter que estudar um pouco mais e deixar de fazer talvez um lazer que você queria muito. Se agora nós estamos aqui na sala, se nós vamos sair daqui agora, a gente deixa talvez a segurança, o conforto de estar nessa sala para nos inclinar para eu posso tropicar ali, eu posso cair, eu posso de repente encontrar alguém que me dê algum prejuízo, alguma coisa. Então toda escolha que nós fazemos, ela vai ter alguma consequência. Necessariamente isso. E outra coisa, pensar a vocação, pensar uma via de mão dupla também, estava pensando aqui, porque ao mesmo tempo que tem as suas renúncias, mas tem a realização. Porque você não quer casar para ser triste, você não quer casar para ser infeliz, você não quer casar... E da mesma forma, a gente não entrou na congregação porque faltava oportunidades na nossa vida. O Felipe trabalhava, eu também trabalhava, e a gente estava construindo nossa vida. Tanto a vida dele como a minha, a gente não nasceu do berço, a vocação, uma coisa que a gente sempre quis. A gente estava tendo uma vida normal como todas as outras pessoas. Mas quando nós escolhemos, sim, renunciamos, que é próprio de toda e qualquer escolha, mas também ganhamos muita coisa. Também herdamos muita coisa, como que é a vida de vocês que são casados. Então não dá para falar que foi só dificuldade. Não, também foi realização. Interessante o Lizai falar isso, né? Que a vocação ela parte da vida ordinária, né? A vida cotidiana. Então ali vocês trabalhando, estudando, correndo atrás, servindo na igreja, vivendo a missão, é dessa vida ordinária que vai despertando o chamado vocacional. Ou seja, a vocação não parte de uma vida deitada e plastada no sofá, esperando vir magicamente do céu uma motivação mirabolante, mágica, mística, para dizer, você será isso. Como o Felipe falava, não é um determinismo, não é Deus que desce do céu e fala, você será isso. Ou você dá um gostinho, uma vontade na vida e fala assim, eu quero ser isso na vida. Não, ela surge da vida ordinária, né? Surge da vivência
cotidiana. Ou seja, tem que se viver. É trabalhando que se desperta a vocação, não é isso? É vivendo a vida cotidiana que se desperta a vocação. É namorando que se desperta a vocação. É vivendo a realidade humana que vai se despertando na vocação. Inclusive, para ilustrar bem isso que você está falando, e até também ilustra bastante isso que o Felipe acabou de nos explicar com os termos técnicos, que eu nem sei repetir, eu já até esqueci. Mas se você pegar, por exemplo, o anúncio do Gabriel à Nossa Senhora, ela estava tendo a sua vida normal. É o chamado de Deus por meio do Gabriel, e Gabriel significa isso, chamado. E é uma vida normal de uma adolescente que estava construindo sua vida, inclusive com São José, e que casa a liberdade dela e também o chamado de Deus. Então, na hora que se choca as duas realidades, o que deu e o que faz ela grande, Nossa Senhora, Maria, é diante dessa liberdade, diante desse drama, porque ela passou pelo drama, né? Se a gente for olhar pelo texto bíblico, né? Como que isso como será? Por exemplo, José também vai fazer essa pergunta. Ele se questiona. E daí, a grandeza dela está nessa resposta também. E daí, até biblicamente, talvez o Felipe pode até nos falar mais, porque vai estudar, né? Bíblia. E eu lembro que você mandou um artigo, Felipe, talvez você poderia dizer isso, se você lembrar aqui agora. Porque quando Maria questiona um anjo, é diferente também do questionamento de Zacarias. Certo? Porque o anjo também vai falar que a mulher Isabel terá um filho. E eu lembro de ter lido o seu artigo, uma perícope, né? A perícope é um trabalho diante de um texto bíblico, que existe uma diferença entre o questionamento de Maria e o questionamento de Zacarias. Você lembra? Poderia até nos falar, porque eu acho que seria interessante fazer esse paralelo, essa comparação. Em síntese, a diferença entre as duas posturas, uma coisa é questionar por não acreditar que seja possível, que é o de Zacarias. E também é o que a gente viu que revoltou até o anjo quando falou do anúncio do nascimento de Isaac a Sara, que ele também ficou irado. É um questionamento que impede com que nós acreditemos que algo além do que eu posso fazer por mim possa acontecer. Maria, ela não pergunta nesse sentido, ela então, eu não posso, mas como que isso poderá acontecer? Ela pergunta o contrário, a postura dela é o contrário. É uma postura de quem está sempre disponível, sempre aberta. E por estar aberta e atenta, ela sabe que nem tudo depende dela. Mas ela está disposta a pagar o preço e está disposta, ou ela tem essa docilidade para acolher na vida dela algo que ela não poderia conquistar por ela mesma. Então, o sim de Maria, e aqui, só para não perder o gancho, enquanto o negócio é meio, como que espontâneo mesmo, eu não li esse livro, então eu não estou indicando o livro, mas me chamou a atenção o título, Garra, o poder da paixão e da perseverança. E é isso que a gente vê em Maria Santíssima. É uma mulher de garra, para usar uma palavra atual. Por que ela deu conta da vocação dela, sendo que, inclusive, tecnicamente, José a deixando
Ou José poderia denunciá-la e ela seria apedrejada, porque não tinha uma explicação por que ela estava grávida. E pra gente, a gravidez ela só tem uma causa, né? Só acontece de um jeito. E se não foi com José, foi com outro homem. E sendo com outro homem, meu Deus do céu, adultério é pedrada, é pena de morte, basta ver Levítico. E nesse drama, vemos que Maria assume com garra. E ela estava consciente de que isso poderia acontecer. Só que quando ela pergunta como isso pode acontecer, ela acolhe esse projeto de Deus e sabe que todo esse possível risco Deus daria conta. Aí uma frase de Agostinho: Deus não nos coloca na batalha sem nos dar os meios para vencer. E essa consciência é garra, é o poder da paixão. E o que é paixão? É do grego patos, né? Que é sentir mesmo. Então, nós amamos, nós nos entregamos, é daqui de dentro, é uma força imensa que nos move. E aí a movimentação para pagar o preço. Que provoca, que gera perseverança. Uma coisa que é fato, no dia a dia, a gente não tem grandes emoções, a vida de todo mundo é normal, assim, eu acredito, né? Mas a gente só consegue ter uma vida, digamos, íntegra, realizada, se em algum momento nós tivermos sido abrasados, apaixonados por uma causa nobre. E essa causa nobre coloca a nossa vida assim, num plano, num eixo. A gente organiza a nossa vida a partir da experiência mais nobre que a gente já teve. E nós que aqui estamos, qual foi essa experiência, se não um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós reconhecemos, acolhemos a nossa vocação. Então é imprescindível, e nós vemos isso essa é a insistência do Papa Bento XVI. Ele escreveu isso num livro lá quando ele era padre, na década de 70, Introdução ao Cristianismo, e ele repetiu isso várias vezes e ficou mais conhecido a partir da encíclica dele, Deus Caritas Est, mas está até no discurso do Celan aqui em Aparecida que ele fez. E ele diz que é justamente o que muda a nossa vida não é a leitura de um livro, não é uma grande ideia, mas um encontro com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então a paixão, a garra, a perseverança, tudo aquilo que vai nos mover é Ele. Então não existe vocação humana, e eu digo isso sem medo. Eu não gosto de coisas que totalizam, né? Mas eu digo sem medo algum de errar. Não existe vocação humana que plenamente realizada prescindindo, abandonando Jesus, porque como diz o Vaticano II, Gaudete Spes 22, Jesus que revela o homem ao próprio homem. Então, o melhor que nós podemos ser é olhando para o rosto de Jesus de Nazaré, e é essa a nossa vocação primeira. Puxando para a realidade nossa, né, ainda mais o que a gente vê de realidade de muitos, de pessoas que estão nos acompanhando, principalmente dos adolescentes, né? Aquelas pessoas que estão formando opinião ali agora, a gente fala da idade da razão. Aí surge essa falta de discernimento, esse mundo da ausência de Deus, Deus não existe, enfim, que eu quero viver minha vida mesmo, como o Fernando pontuou, ao redor do meu próprio umbigo mesmo. Essa frustração profissional ou pessoal, familiar, no âmbito todo da vocação, porque nem todo mundo, a gente sente que nem todo mundo ou para pensar mesmo, discernir aquilo que eu quero para a minha vida, porque a gente vê muitas pessoas, referência. Eu estou vendo aquele cara ali, ele trabalha como engenheiro, então eu vou para essa profissão que eu vou ganhar dinheiro, vou comprar o carro do ano que eu quero, mas será que o dom dele é ser isso? Será que ele nasceu para isso mesmo? Será que ele discerniu? Ou ele colocou a vida dele mesmo nesse contexto, ou à disposição disso, ou na mão de Deus mesmo? A gente vê que hoje é muita aleatoriedade. Muita falta de discernimento no sentido de vocação hoje. A frustração maior é justamente isso, a ausência de Deus. Porque ninguém suporta uma vida sem sentido. Isso é Viktor Frankl.
E essa é a maior pena que existe. Então, de onde vem a frustração, de onde nós nos deparamos com tantos jovens, e eu digo jovens mesmo, para mim foi uma experiência muito dura que é outubro, né, que é outubro amarelo, é isso, né? Setembro amarelo, fala técnica. Setembro amarelo no grupo de jovens que tínhamos na nossa paróquia. Outubro é rosa, né, gente? Ó, tá vendo? A gente vai lembrar. Mas novembro azul. Mas voltando, nesse grupo de jovens nós levamos um dia um psicólogo para fazer uma palestra sobre suicídio. E eu tô falando jovens, a idade máxima era 15 anos, gente. E devia ter ali uns 30 jovens. E esse psicólogo, ele mandou muito bem, que a gente que trabalha com jovens sabe que é difícil fazer eles se exporem num encontro assim, de grupo, com uma pessoa que eles nunca tinham visto antes. Mas a quantidade de pessoas no grupo que já pensou em tirar a própria vida chegou quase a 50%. A maioria desse grupo, 2 já haviam tentado. Mas pensa, 50%. Inúmeros jovens aí usando antidepressivo, precisando de remédio para dormir. E o que está causando isso? É a vida sem sentido. Uma vida... E quem dá sentido a tudo? É Deus. Nós vemos no discurso de Paulo no Areópago, é nele que nós vivemos, nos existimos e somos. Então, se tira esse horizonte de Deus do ser humano, e aqui é o grande erro dos que propagam o ateísmo. Eles pensam que tirar Deus aumenta o ser humano. Pelo contrário, o que torna o nosso horizonte infinito é justamente a existência de Deus na qual nós existimos. Então, negar Deus ao ser humano é torná-lo como um animal qualquer por aí, que só tem agora, que só precisa saciar suas necessidades e que é incapaz de superar a si mesmo. Por isso tem tanta gente aí sem sentido, sem razão para viver e com essa dificuldade de encontrar sua vocação, seu lugar no mundo. Nossa, eu queria comentar que o seu TCC fez bem também, né? Porque pelo que eu acompanhei um pouco, não é tudo e só uma partezinha, né? Porque você também tratou dessa questão do ateísmo, se eu não estiver enganado, ou pelo menos no início era para tratar alguma coisa e acabou que não entrou, mas teve Mas teve muito estudo, né? Não, teve muito estudo. Eu converso e estudo muito essa temática do ateísmo, mas o meu TCC foi tratando da vocação de todo ser humano de se relacionar com Deus. Como que nós nascemos, e essa é a expressão que eu peguei de Karl Rahner, que foi o teólogo que baseou aí em que eu baseei o trabalho, como que Deus criou o ser humano capaz de escutá-lo, de se relacionar com ele. Por isso que eu digo que tirar isso de nós, de que Deus nos criou capaz dele, esse é um dos maiores atentados, um dos maiores reducionismos que pode ter no ser humano e que nega a nossa vocação primeira, que é de vivermos unidos ao nosso Deus. Ele nos criou para essa vida de comunhão com ele. Então, nós não temos, embora haja alguns argumentos, até eu vou dizer bons, há bons argumentos para negar a existência de Deus, sobretudo quando vamos falar sobre o mal no mundo, mas eles não são suficientes, porque se há toda essa argumentação, nós sabemos que há algo para além do mal. Nós sabemos que, apesar da noite, o dia sempre amanhece. E é a luz que prevalece sobre as trevas, porque a gente experimentou isso na nossa vida. Então, a existência de Deus não é provada
a partir de argumentos filosóficos, teológicos, mas nós sabemos porque experimentamos. E um ateu, ele não consegue afirmar, e eu digo isso também sem medo de errar, ele não consegue defender que ele não tenha experienciado Deus. Porque muitos deles são conscientes que eles experimentaram coisas grandes. Eles não têm explicação, mas eles não têm a humildade de admitir que esse algo é Deus. E aqui é bom, eu acho que nada disso, gente, deixa eu dar um spoiler aqui. Nada disso estava nos scripts para a gente conversar. A conversa tomou extremamente espontânea. Mas eu acredito que nesse movimento do Espírito está querendo nos mostrar que nossa vocação primeira é a santidade. Nossa vocação primeira é viver para Deus. Se isso vai ser no matrimônio, se isso vai ser como padre, como freira, e desculpe minha expressão, pouco importa. O que importa de verdade é sermos de Deus, dar este passo, porque aí a mágica acontece, o mundo se torna um lugar melhor. Santo Agostinho fala isso, né? Deus nos criou para Ele, né? E o nosso coração só encontra o repouso quando estiver nele. Interessante o Felipe falar isso é importante a gente pontuar, porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em encontrar mesmo essa vocação, sabe? Ou casar, ou ser padre, ou ser religioso, mas esquece dessa vocação primeira, porque é possível, ainda assim, é possível a pessoa discernir por essa vocação específica sendo padre, discernir por uma vocação específica casando e viver infeliz, uma vida sem sentido. Por quê? Porque se afastou da vocação primária, primeira, ou seja, como diz São Tomás de Aquino, no fim último da vida dela, né? que é estar em comunhão com o bem. O que é o bem? O bem é o próprio Deus. É interessante isso, né? Perceber. Santo Agostinho fala uma coisa também, que o ser humano é capaz de Deus. Ou seja, ele tem a possibilidade, ao ser criado, né, que tem a possibilidade de conhecer Deus, de se relacionar com Deus, como o Felipe falava, essa possibilidade do relacionamento com Deus. Só o homem é possível ter essa relação com Deus, o conhecimento da verdade, né, conhecer a verdade. Por exemplo, um cachorro não tem capacidade de conhecer a verdade. O animal não tem a possibilidade e a capacidade de conhecer a verdade, mas o ser humano tem essa capacidade, essa possibilidade de conhecer a verdade, de se relacionar com Deus, ou seja, de criar uma intimidade. Nós tivemos o grupo de oração, Emanuel e o Lislai pregou aí no mês de janeiro, e ele falava sobre a intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é a vocação, né, Felipe? Interessante. Seguiu por um outro rumo, mas é esse o rumo. Na verdade, é esse o caminho, é esse o rumo. Então, olha só que dica interessante. Independente da vocação específica que você siga na sua vida, casando, sendo freira, religioso, sacerdote, numa vida secular, num sacerdócio secular, um sacerdócio religioso, independente disso tudo, se antes não houver essa união com Deus, essa vocação também perde o sentido. Não é verdade? Em outras palavras, isso aí seria, primeiro você tem que ser cristão. Tá. Não necessariamente tem casos em que existem conversões repentinas, logo já vai para o seminário. Eu tenho um amigo meu que já é diácono e vai ordenar, que é o diácono Eric, lá de Goiás, eu acho que não sei se você conheceu. Eu lembro que a vocação dele foi bem repentina, assim. Ele fez um retiro, fez um processo de conversão, 2 anos depois ele estava no seminário. Mas antes tem que ser cristão. Falando dessa vocação que nós estamos tratando, né? Tem gente que trata o trabalho, aquilo que faz como uma vocação, e aí já tem uma outra dimensão, mas essa vocação dentro da vida religiosa, e eu não estou dizendo da religiosa consagrada, mas a minha vocação matrimonial é uma vocação religiosa, né? E ela é tão importante. Mas antes de você ser casado, igreja, obviamente,
antes de nós sermos religiosos, antes nós temos que ser cristãos. Então é só uma consequência daquilo que nós fomos e daquilo que onde nós caminhamos. Ele me falava da vivência dele na igreja. Não foi eu participei de um retiro e de repente, veja, participei de um retiro e de repente naquele primeiro retiro, nossa, quero ser religioso, quero ser padre. Não, eu tive uma vivência religiosa. E nessa vivência religiosa condensou tanto ou se intensificou tanto meu ser cristão que eu fui me orientando e fui discernindo, que faz parte da vocação, em ser um religioso. Então, antes a pessoa tem que ser cristã. E aquilo que já não cabendo mais dentro do peito dela, não cabeu mais dentro do peito do Farney, só namorar com a Fernanda. Uma hora ele falou, meu Deus, se está explodindo de tal forma que eu vou ter que casar com essa mulher. Não cabendo mais no nosso peito em servir uma pessoa aqui, uma pessoa ali, uma comunidade, Matriz Nossa Senhora da Conceição, São José, eu quis... isso transbordou, melhor falando, e isso se deu à vocação religiosa consagrada. Mas primeiro nós fomos cristãos. Primeiro nós tivemos uma vivência cristã. Então, a vocação que nós estamos tratando aqui, ela tem algo em comum. Nós somos e nós fomos cristãos primeiros. Interessante isso, porque a gente pode levantar aí um questionamento interessante. Vocação e frustração. É possível a pessoa estar vivendo a sua vocação e se frustrar? Tem uma coisa que a gente percebe tanto nas partilhas, que a gente não tem um termo técnico, agora falhou, já não tenho, mas a gente chama do chamado dentro do chamado. O que é isso? Aí pegar o exemplo, o fulano entrou para o seminário e é a vocação dele, mas ele ainda não encontrou em si a verdadeira razão para estar ali. Ou alguém que se casou e de fato tinha que se casar, mas não encontrou a verdadeira razão para estar unido àquela mulher, àquele homem. E isso pode não, isso acontece. Isso que você problematizou, Farney, é algo extremamente comum. Porque nem sempre o ideal é como o Lislai falou, ser um bom cristão, mas a nossa vida, o ordinário não é o ideal. Então, nem sempre nós escolhemos pelos melhores motivos. Então, esse primeiro chamado que a gente respondeu, o jeito que a gente respondeu não era o ideal. Se pararmos nele, frustração. Porque nós não sabemos, de fato, por que estamos onde estamos. Simplesmente não tem razão para estar lá. Então, nós precisamos, muitas vezes, mergulhar no chamado, dentro do chamado, na vocação, dentro da vocação, para encontrar o verdadeiro motivo por que eu estou ali, por que escolhi. Então, a partir daí, mesmo num primeiro momento, tendo respondido à vocação, agora eu vou descobrir aquilo que me faz perseverar. Agora que eu vou me apaixonar pela vocação, porque eu passei por uma experiência de frustração, de desorientação. Eu tive uma crise. E as crises fazem parte. Eu acho que, às vezes, a gente romantiza muito a escolha vocacional, e aqui falando das vocações específicas, desculpe, fica meio redundante às vezes falar, mas por que eu escolhi tal esposa ou ser padre? A gente pensa que a escolha certa, ela virá como se fosse tudo certo, no mundo ideal, céu sempre ensolarado, aquelas nuvens assim bonitinhas, e não existe vida assim. A frustração, ela faz parte da nossa existência. A angústia faz parte da nossa existência. Mas não só isso.
também a alegria, a paz, o amor. E quando nós encontramos o verdadeiro motivo para estarmos onde estamos, escolher o que escolhemos, nós conseguimos passar melhor por esse tempo de crise, e essa frustração que a tantos fazem desistir, para quem está consciente do que busca, na verdade vai ser um tempo de fortalecimento da escolha feita. Não um tempo de lamúria, de desolação apenas, mas é como se fosse um treino mais intenso. E pode ser também que, por exemplo, nesses momentos de crise, de frustração, a pessoa vai vivendo essas etapas ou fases e que elas acontecem e vão acontecer em todas as ocasiones, como você já viveram as suas crises, as frustrações, eu também já vivi as minhas crises e frustrações do matrimônio, mas há pessoas que nesse momento percebem que fez escolhas baseadas em fugas, às vezes querendo fugir de um contexto de dor ou de dificuldade ou de uma situação com que não sabia lidar muito bem, ou de um contexto social carente, economicamente dizendo, e por causa disso eu decidi ir. E por causa disso, às vezes eu vivia num lar, numa casa cheio de conflitos, cheio de dificuldade, e por causa disso eu acelerei e casei com alguém. E por causa disso eu fui para o seminário, eu fui para um convento. Acontece isso também? Fala aí dessa questão da fuga, né? Às vezes a gente vê pessoas escolhendo ou acelerando o processo por fuga de um contexto ou de uma frustração que vive, de uma realidade que vive. Vocês já viram isso lá no seminário? Bem, eu acho que o Felipe vai falar que viu, eu também vou falar que vi, mas eu gostaria só de contextualizar, aí o Felipe dá seguimento à resposta, que existe um problema. O problema é o seguinte, aqui, eu digo aqui fora, ou seja, fora das paredes do seminário, fora das paredes talvez até mesmo da igreja onde que se tem formação, ninguém tem instrução ou formação para isso, para saber disso. Ninguém é formado, por exemplo, na escola ou dentro de casa. Eu digo ninguém, sim, pode ter várias pessoas, mas no geral, a gente encontra por aí um monte de pessoas que nunca se perguntou sobre a vocação, simplesmente seguiu aquilo que é rotineiro da vida. E aquilo que é rotineiro da vida é crescer, estudar, trabalhar, casar, e daí não foi instruído para fazer um discernimento vocacional. Porque aí o mau discernimento vocacional vem a frustração. E às vezes o mau discernimento vocacional se deu por causa que estava fugindo de alguma realidade. Então a problemática que estou levantando é porque, infelizmente, fora desses muros, não existe alguém que oriente essa pessoa, que eduque ela a fazer uma escolha fundamental de vida. Porque ou seja, toda vocação o povo vai seguindo o fluxo. Vai seguindo o fluxo. E daí nascem essas problemáticas. Uma delas, a frustração, outra a angústia. Que é a disponibilidade de pagar o preço do processo. Eu só queria contextualizar isso, porque eu acho que isso é importante dizer que é uma realidade. É uma realidade, né? E daí o Felipe sobre a fuga, Felipe, poderia falar mais sobre isso. Então, muitas vezes nós desconhecemos aquilo que nos move. É muito fácil, acredito que todo mundo aqui poderia encher uma lista, uma folha aí com exemplos de situações que nós agimos por impulso. E a fuga é como se fosse esse impulso. Às vezes a gente fala, igual eu já me deparei, era até uma pessoa que fazia parte da minha turma, que eu estou no seminário por causa da segurança econômica, e era um seminarista exemplar. Tanto que, assim, ele foi mandado embora no postulantado, mas... onde que eu quero chegar com isso? Que existem as fugas. A primeira coisa que nós precisamos, igual eu
tive minhas fugas também. Embora eu tivesse aqui uma vida muito boa de trabalho, mas todos nós temos alguma coisa que nos condiciona. Ninguém é plenamente maduro, sobretudo na juventude. Só que o que acontece? Eu tomo consciência disso. A partir daí, o que eu vou fazer com isso? E aqui vamos para situações limites. Eu que vou ficar padre daqui 12 dias, ou vocês que são casados, aí, nossa, eu não me casei pelo melhor motivo. E agora? O casamento é indissolúvel, o sacramento da ordem que eu recebi, ele também é indissolúvel. Então, e aí? Aí vem aquilo que eu dizia antes, a vocação dentro da vocação. Talvez eu não teria escolhido por ser padre se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Só que são justamente esses 20 anos que me deu a maturidade de ser responsável pelas minhas escolhas. Então, se eu fugir, me casei com alguém simplesmente porque eu queria sair de casa, mas se talvez durante um momento meu casamento está sendo um inferno, está sendo... Eu quase que escapulei um palavrão, já pô, não. Mas está sendo difícil demais. Daí, se é uma pessoa num caminho de maturidade, de estar se convertendo, mesmo não sendo aquela mulher com a qual eu iria me casar, eu irei amá-la. Eu irei entregar a minha vida por ela, porque no dia que eu estive diante do altar, eu me tornei responsável por ela. E essa é outra dimensão. Então, aqui nós temos 2 momentos. O da fuga, e como meio pedagógico, né? Nós temos a fuga porque nós temos os nossos condicionamentos, os nossos limites, que nem sempre nos levam a fazer as melhores escolhas. Só que o que acontece? Quando eu tomo uma decisão existencial e na vocação específica que eu vou seguir, esse processo precisa ser de amadurecimento. Porque é verdade o que o Lislai disse, que poucas pessoas têm orientação quanto ao discernimento, mas quando que isso existiu? Não existe. A sociedade não provoca sobre essa maturidade, questão. Só que assim, sadia determinados assuntos. Sempre, mas eu não gosto de ser da turma, sempre foi assim, mas olha só como que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós se casaram. Muitos deles não sequer escolheram com quem iria se casar. E olha, eu sei que nem todos foram felizes, mas olha o quanto que alguns se entregaram por pessoas que sequer eles conheciam. Dentro do casamento, aprenderam a amar. Esse é um caminho de maturidade. Eu não estou dizendo que a gente precisa voltar com isso, e não deve. A gente precisa ter discernimento, fazer... o namoro. Tudo bacaninha. Mas eu digo que a gente tem que parar de se iludir como se todas as nossas escolhas fossem as melhores escolhas. Nem sempre são. É o que eu ia até pontuar no que o Lislai falou. Você tinha trago sobre a questão do processo de maturidade. Você está disposto a pagar o preço para viver aquele processo, seja parte formativa ou seja dentro de um contexto do matrimônio ou religioso, o que for, de você viver o processo. Você querer amadurecer e viver mesmo a sua vocação. Porque dentro de um contexto tão falho, igual o Farney também pontuou, todo mundo aqui sabe disso, todos nós somos falhos, erramos, tropeçamos pelo meio do caminho, mas aquela visão de felicidade momentânea, instantânea, que chega assim, que todo mundo traz hoje, é que eu acho que é a maior frustração gigante que as pessoas têm. Agora, que eu sei que a felicidade está dentro do caminho que eu traço para eu alcançar lá na frente, ou viver a felicidade dentro do meu sacerdócio, ou da minha família, ou do que qualquer, seja vivência religiosa, que a gente trazer para a nossa vida mesmo,
Porque o processo é árduo mesmo, é de verdade, ele é árduo, mas a maturidade acho que é o dominante nesse processo. Mas o que eu percebo demais, né? E muitas vezes as pessoas questionam ou desistem pelo caminho, ou primeiro não, a portada que ele recebe já para por ali. Mas se eu seguir outro caminho, se eu pensar melhor, se eu discernir melhor, se eu der um passo para trás, hoje vou pensar melhor, vou estudar e assim vou fazer tal coisa, vou procurar, vou me informar mais, né? Esse processo que a gente traz dentro do discernimento, né, que eu acho que a correria, o imediatismo, que é tudo para ontem, formou hoje, amanhã quer entrar numa empresa como chefe de departamento, quer ir para o seminário amanhã já ir celebrar. Eu conheço casos assim, pessoas até comentaram comigo, nossa, eu achei que é só formar ali um aninho, rapidinho, eu já estaria. Não, mas tem todo um processo. Nem todos têm a maturidade para encarar o processo. Acho que o grande problema disso é que o Felipe usou um termo no início desse nosso bate-papo, é romantizar a vocação, né? Então, acreditar que ao escolher, por exemplo, casar com alguém, ao escolher uma vida religiosa, eu estou escolhendo viver Alice no País das Maravilhas, sabe? Uma vida de morangos caindo do céu o tempo todo. Tá, que é filme, tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo hambúrguer, tá chovendo morango, tá chovendo danoninho. É como se eu, naquele momento da decisão, estou encontrando com a felicidade plena, verdadeira, uma vida morango mesmo. Mas, e abre mão do processo. Exatamente. Uma vida morango, é um termo... entendeu, né? Diferente, né? Como se estivesse abraçando um morango vermelhinho, vistoso, docinho, perfeito, sabe? Com chantilly. Com chantilly perfeito para foto, sabe? Aquele morango lindo, maravilhoso. E a realidade não é essa, né? Tem os desafios e nem sempre as escolhas são as melhores escolhas de fato, nem sempre a mulher que se escolhe casar, aquela linda, perfeita, perfumada, que está sempre impecável, mas não, tem os desafios, tem os problemas, tem de fato as questões das fugas, e nessas fugas, às vezes, foi isso que me fez escolher aquilo, e eu vou me ressignificando tudo isso, e apurando tudo isso, encontrando sentido na vida de tudo isso. Mas o interessante quando você fala de maturidade, porque a maturidade é esse ato, essa decisão de amar, né? Essa decisão de se entregar, essa decisão de se doar. Então, a vocação é isso, né? Essa decisão de me entregar por algo, me entregar por alguém. E isso não é romântico. Isso dói. Isso exige renúncia, isso exige sofrimento, sacrifício. Só que também a felicidade verdadeira está por trás disso tudo. Nós nos realizamos nos doando, nos sacrificando, nos entregando, não é isso? Teve um livro que foi publicado já há alguns anos, com o título Nascidos para Vencer. E ele dava a ideia assim, que nós nascemos para a vida como morango, para usar a expressão que foi cunhada pelo filósofo Márcio Lima. Mas o que acontece? Nós não nascemos para o resultado final. Aí veio um livro que, em resposta a este, com o título Nascidos para Amar. Aí vem aqui um elemento importante que o Farney apontou agora, que existe o resultado final, o morango. Mas o que realiza o ser humano é ter um morango, mas com todo o trabalho feito. E quando se falava da frustração, quando a gente falava da questão da juventude atual, uma coisa que vem muito forte é justamente tem muitos pais que, naquele anseio de dar aos filhos tudo aquilo que eles não tiveram, eles enchem os filhos de morangos, poupam eles do trabalho.
E o que eles têm? Filhos, essa geração que a gente falou hoje. Geração morango. Frustrada. Não consegue, exatamente, isso é um problema, porque a juventude hoje, ela tem uma dificuldade muito grande para lidar com os processos, e os processos, eles são dolorosos. O processo, ele implica em encontrar vários nãos, várias portas fechadas, sabe? E isso é processo, isso é caminho. Para se chegar ao objetivo final, ele precisa lidar com os nãos da vida. E a educação de hoje, desses pais que dão tudo, poupa os filhos dos nãos, poupa os filhos das frustrações, poupa os filhos dos dilemas da vida. Gente, pais que nos ouvem aqui nesse podcast, permita que os seus filhos se frustrem, desde criancinha, né? Desde bebê, permita que eles se frustrem, permita que eles tenham contato com o não, com a frustração, com portas fechadas durante a vida, que vai fazer deles adultos mais fortes, gente, né? Como o Felipe falava, vai fazer deles gente, né, Felipe? Dá um zoom aqui, Mir, ó, grava uma coisa, gente, ó, dá um zoom. Quando eu trabalhava como formador, agora é para azul ali, né? Quando eu trabalhava como formador, o pessoal, até os formandos, davam risadas, que eu dizia o seguinte para eles, que a gente está nessa onda de bullying, tudo é bullying, e a gente até tem que dar uma maneirada, mas a realidade é especialista em fazer bullying conosco, porque esfrega na nossa cara as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Então não adianta a gente pintar um céu de morango, sendo que isso não existe de fato. Então, você quer ser realizado vocacionalmente? Saiba que vai ter sofrimento, vai ter tudo, mas aí vocês viram e talvez perguntem, mas se é tão difícil, por que vale a pena? E eu gosto da expressão do Papa João Paulo II, pode tirar o zoom, gente. Eu gosto da expressão de João Paulo II na carta encíclica Mater Dolores, ou Dolores Mater, que ele fala sobre sofrimento. E lá ele diz que o amor e o sofrimento, embora nós não entendamos, são duas faces da mesma moeda. E a gente precisa. E aí podemos citar Teresa de Calcutá: se não houver sofrimento, se não houver dor, não há amor. Ou seja, é esse processo, e cuja expressão melhor, embora a gente já não viva numa sociedade agrícola, mas é a poda. Uma videira que não é podada não dá fruto. E por que a poda é importante? Se tira os ramos que tornam ela fraca. Então, nós precisamos aprender a tirar de nós aquilo que nos faz fracos, aquilo que nos enfraquece, para que nós sejamos pessoas mais vigorosas. E isso não é um processo indolor, porque a gente corta na gente. E vale a pena? Claro que vale, é para dar aquele super cacho de uva, vale a pena. Só mais uma coisa que eu gostaria de levantar dentro desse assunto. Não, pode falar, Fábio, você está muito entusiasmado. Lembrei da frase quando ele falava, Santa Teresa d'Ávila fala também, o mérito consiste em sofrer e amar. Interessante. Certo. É o assunto dentro do assunto, né? Porque desde quando nós começamos esse assunto, me veio assim, não quer dizer que você está frustrado dentro de um casamento, dentro de uma vida religiosa, é que você fez a escolha errada. Às vezes você está passando um período ruim. Ou às vezes também os morangos que você sonhou lá, que existiria lá dentro, não são tão vermelhos assim, cheios de chantilly. Talvez você fantasiou muito, né? E aí criou a grande expectativa fora da realidade. E lá dentro você percebeu que aquilo ali, a realidade é outra. Ela tem uma outra roupagem. Então não quer dizer que você escolheu mal. Quer dizer que você não estava preparado para aquela realidade ali dentro. Né? O Marcinho aqui, pelo menos nós chamamos você assim, casou.
foi uma escolha certa, mas talvez você não casou com tudo o que você hoje encontra dentro de casa. E talvez isso pode gerar frustração, um momento de tristeza, ou as crises, né? Mas calma aí, é porque você não entendia toda a realidade ainda. Porque a realidade que foi apresentada na sua frente do casamento, da vida religiosa, ela se dá de um outro modo. E daí, dentro dessa realidade, o que fica para nós é a oportunidade de crescermos com ela, de aprendermos com ela e amadurecermos com ela. Então, é só isso. Do imaginário, então, talvez a vivência do real, né? Uma coisa é o ideal, aí é Platão e Aristóteles, né? Uma coisa é o ideal, o mundo platônico, que é o mundo ideal. Outra coisa é a realidade que se apresenta. Talvez você idealizou demais, colocou uma expectativa acima da realidade, só que lá dentro você não encontrou com esse mundo ideal. Logo, se tem a circunstância tal e qual. Então, dentro dessa circunstância tal e qual, não é que você casou errado, ou não é que você escolheu a congregação ou a diocese errada. Você só tem que agora aprender a lidar com a realidade que é essa mesma. Que todos os seus amigos que casaram vivem. E todos os nossos amigos que entraram no seminário vivem também. É só eu aprender a viver isso. Estabelecer parâmetros da vida ou da vivência de vida, seja ela no casamento ou na vida vocacional, com base naquilo que se apresenta nas redes sociais. Então, ninguém posta nas redes sociais uma vida de sofrimento, de luta, de dor. Só mostra lá o padre sempre sorrindo, com o klezma, envolvido com todo o povo, toda aquela felicidade acontecendo. As pessoas que são casadas só postam os melhores momentos da vida do matrimônio. Então, cria-se uma falsa impressão que é aquilo. Ou seja, escolhendo aquela vocação, eu vou escolher aquilo, né? Eu acho que ajuda ainda a frustrar. Dica para o pessoal que acompanha aí. Dá um zoom no Farney. Dá um zoom. Hora do zoom do Farney. Pessoal, a vida real não é aquela que está nas redes sociais. Aquilo que está postado, aquilo que está no Instagram, aquilo que está no Facebook é totalmente diferente da vida real. A vida real é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. A vida real é outra. Ou seja, implica várias outras questões em que nós devemos nos preparar. Então vai haver poda, vai haver corte, vai haver sofrimento, vai haver renúncia. E nós precisamos nos preparar para isso. Então é até saudável que evite-se ficar horas e horas aí nas redes sociais, buscando aí um sentido de vida nas redes sociais. Não está lá o sentido de vida, não está nas redes sociais o modelo que se precisa seguir, né? Como o Felipe mesmo falava, o Papa João Paulo II até traz isso muito lá na teologia dele sobre o corpo, né? Citando a encíclica aí, só Jesus revela o homem ao próprio homem, né? É o Papa que traz isso, né? Então, se nós queremos entender o sentido de tudo, é olhando para a vida de próprio Deus, né? Uma coisa que o fundador da nossa congregação, ele abre o nosso diretório espiritual com isso. E é muito bonito, mas assim, é de tremer na base. Ele diz que os presentes que o nosso Senhor espera de nós é um coração. Eu vou inverter a ordem dele só para começar pelo lado bom do negócio. Um coração para amar, um corpo para sofrer e uma vontade para ser sacrificada. Isso é muito pesado, sobretudo para nós que vivemos nesse mundo que indica o contrário disso. Que uma coisa, gente, é verdade. Hoje é mais difícil ser cristão. É porque tem perseguição? É claro que não. Olha lá no início do cristianismo, matava cristão adoidado. Era fácil viver? Claro que não. Mas por que hoje é mais difícil?
Porque hoje nós estamos numa tempestade de informações, numa tempestade de visões de mundo. Muita coisa nos é oferecida. Naquele tempo não tinha tanta concorrência assim ao evangelho, né? Então, embora tinha a espada ali esperando, mas era mais fácil não ser distraído. Nós somos distraídos. Por isso, quando se fala de uma vontade para ser sacrificada e de um corpo para sofrer, um coração para amar é fácil, eu não vou falar disso não. Mas uma vontade para ser sacrificado, um coração para sofrer, na verdade a gente está sendo distraído, porque a gente está fazendo isso a todo instante isso está acontecendo conosco. O sofrimento e abrir mão daquilo que nós queremos. Quantos de nós aqui trabalham com o que gosta? Mas é uma vontade a ser sacrificada em prol de algo maior. Nem todo mundo tem essa graça. E poderíamos dar exemplos muitos aqui. E essa vontade sacrificada, ela traz consigo um sofrimento. Nós precisamos tirar isso. Quando que o sofrimento é ruim? Quando ele é causado pelo pecado que nós cometemos. Mas existe uma confusão entre sofrimento e esforço. Porque o esforço vamos ficar meio estranho aqui, mas o esforço é sofrido, né? Igual os treinos que eu gosto de fazer, tem um sofrimento, tem um esforço ali, mas não é algo ruim, porque me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais bem condicionada, com uma saúde mental mais equilibrada. Então, o sofrimento que é confundido com esforço, que nos leva a um patamar diferente, temos que abraçar. E esse tipo de sofrimento é aquele que, se você quer ser realizado vocacionalmente, você não tem como fugir dele, porque está no pacote. Aí, repito, para evitar ficar com um tom pessimista, gente, vale a pena. Eu sou plenamente realizado? Não. Eu tenho meus limites? Tenho pra caramba, mas hoje eu percebo que ao fim de um percurso de 12 anos, eu me conheço mais. Eu posso dizer, como Paulo, que eu já pedi para Deus tirar vários espinhos que eu tenho na carne, mas basta-me a tua graça. E tem hora que eu ainda estou distraído e não vejo a graça de Deus na minha vida e dou as caneladas, escolho o mal. Mas é essa a vida. Vou conseguir continuar melhorando enquanto ser humano? Vou. Mas não vou ser perfeito. E perfeito aqui no sentido de não errar. Não é isso. Uma coisa aí que eu já disse em várias homilias, isso está muito ligado à nossa vocação cristã. Primeiro eu abro um parênteses aqui. A pandemia nos fez, sobretudo a quem distribui a Eucaristia, ver a quantidade de pessoas que não comungam. É assustador. Tem celebração que a gente vai que mais da metade da igreja não comunga. E eu me questiono, será que 60%, 70% da nossa assembleia está em pecado mortal? Se tiver, nós estamos perdidos mesmo. Eu não acredito nisso. Não estou aqui defendendo relativismo, vai lá, confessa, tem tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que nós perdemos a noção de pecado. E isso nos afasta da Eucaristia. E qual que é o maior pecado que nós podemos cometer? Negar quem nós somos. E com isso somos até impiedosos com isso. E o que é negar quem nós somos? Tudo que Deus criou é bom. Ponto final. Quando nós fazemos algo desejando mal, essa é a negação da nossa vocação. Para mim, esse é o pecado. Existem os mandamentos? Sim, mas pode sintetizar nisso. O maior pecado que nós podemos cometer é quando eu faço mal pelo mal. Agora, às vezes, eu faço mal querendo bem, porque somos imperfeitos. E beleza, acontece. Aí eu gosto, a Teresa Dávila tá no top. Ó, Teresa, manda uma graça para nós aí, você tá muito citada hoje.
Ela diz que quando nós erramos querendo fazer o bem ou tentando fazer o bem, Deus mesmo se encarrega de corrigir. Então, eu acho que nesse nosso processo, se eu faço algo querendo mal, só vai ter mal. Agora, se eu faço algo mal, erro, peco, mas tentando fazer o bem, Deus vai dar o jeito, porque Ele sabe da nossa condição humana. Afinal de contas, Jesus se fez carne e carrega a nossa humanidade, porque Ele é Deus e é homem. Então, para nossa realização vocacional, a gente precisa dessa consciência. Não somos pessoas que acertam sempre, mas se amarmos sempre, querermos o bem sempre, nós estaremos correspondendo à nossa vocação, que é a comunhão com Deus. Que bate-papo, que conversa. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. Eu queria dar um minutinho para cada um aí, só para poder a gente fechar agora com uma mensagem final, tratando um pouquinho de todo o processo que a gente discutiu aqui hoje, falando do preço a ser pago, a vivência da nossa vocação, mas o que é para você, que você tem para dizer para quem está nos escutando aí, sobre a realização, Lislai, sobre onde você está hoje, o que o processo fez com você hoje, a sua realização, o preço que você pagou lá atrás, paga hoje, tem muito a pagar ainda, mas o que você está colhendo disso? Só uma mensagem final para nós, um minutinho para cada aí. Pergunta difícil, hein? É bom para vocês, vai ter mais tempo para pensar. Bem, mas lembro ter escutado uma vez uma canção que foi feita por um interno independente químico lá na Piosa Redenção. Vocação é sentir no coração a vontade de amar. Amar a Deus, amar o próximo. Penso eu que servir, doar, desconectado com a vocação não existe. Toda e qualquer vocação ela nasce do desejo do transbordo de servir. Acho que em última análise, vocação é um desejo enorme de servir. Seja no matrimonial, voltando, né, e sendo às vezes até um pouco redundante, mas se no matrimônio tiver o desejo intenso de servir a outra pessoa, ele vai ser conturbado, ele não vai se dar. E até o casamento é de se questionar. E também a vocação religiosa e sacerdotal, se nela não estiver ali no cerne a vontade de servir, a vontade de se entregar, a vontade de fazer o outro melhor, penso eu também que ela deve ser questionada, mas assim, no bom sentido, sabe? Oh, mas calma aí, para onde que eu estou indo? E para que eu estou indo para esse caminho? E a última palavra seria essa mesmo. O servir é aquilo que pode resumir toda e qualquer vocação. Se tem isso, tem a vocação. Se não tem, é bom reelaborar, bom refletir e colocar isso. Desculpa ainda falar mais um pouquinho, mas eu acompanho uma equipe de Nossa Senhora lá em Taubaté, o Felipe também acompanhou 2, eu acho. É difícil às vezes você colocar na cabeça de quem tem a vocação matrimonial, de que ali dentro da casa o que deve reinar é o serviço. Mas tipo, então só eu que sirvo? Não. Ela serve e você serve. E aí se dá ali numa via de 2 mãos também. E na nossa vocação não é diferente. Colocar isso, que é um transbordo, é sair de si, sair do êxodo, como foi falado lá no início. Se não tiver isso em mente, cai em outras coisas que não, para mim, é de fato vocação. Então, o amar aqui é no seu mais alto grau, que é o agape, né? Que é o agape? É o amor, serviço, doação, é esse feito por Jesus. Felipe? Uma nota de rodapé, equipe de Nossa Senhora, são grupos de casais, que na nossa região aqui não é muito comum, mas lá em Taubaté é um trabalho fabuloso, onde casais se reúnem para partilhar, estudar e rezar. Em resumo, isso, é um movimento muito forte e belo. Agora, se depois de tudo isso que a gente conversou, eu definiria a vocação como viver. E viver aqui com um V maiúsculo. E porque
é a vida plena, é aquilo que Cristo nos oferta na sua paixão e ressurreição. Que aí tem esses aspectos que o Lislai falou, da entrega, da doação, do serviço, mas é viver. E aqui com densidade de sentido, realizado. A vocação é isso, esse nosso chamado a uma vida plena, com sentido. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente vocês. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vocação de vocês. Obrigado pela partilha. E com certeza teremos mais oportunidades, outros assuntos. Queria agradecer também o Farney pela colaboração aí, que está com a gente aí, que complementou, completou. Enfim, toda a equipe técnica, todo o pessoal aqui que acompanhou a gente. Você que está nos escutando. E esperar também os comentários, observações aí de vocês aí dos próximos temas, próximos convidados. Queria deixar para você, Farney, também, agradecer aí ao pessoal, você também, né? Enfim. Gente, foi uma noite, assim, especialíssima, né? Profundíssima, para nós meditar esse tema que diz tanto sobre a nossa vida, né? Então, o nosso muito obrigado aí ao Felipe, ao Lislai, Diácono Felipe, em breve, Padre Felipe, por essa oportunidade de estar aqui e falar sobre essa temática e aprofundar sobre isso, né? Eu acredito que iluminou aí o coração de muitos que estão assistindo agora esse podcast e buscando esse discernimento, né? Eu acho que a principal provocação que nós queremos fazer aqui hoje é essa: não deixe a vida te levar, comece a buscar, comece a questionar, comece a trilhar um caminho de autoconhecimento e percebendo qual é o meu lugar no mundo, que lugar que eu tenho que ocupar no mundo. Não siga o fluxo, né? Se o fluxo está seguindo por um lado, para e pensa, é para lá que eu tenho que ir? Será que é lá o meu lugar? A juventude tem a grande mania de seguir em manada, né? Aonde todo mundo está indo e começa a ir atrás. Não, pensa. É lá mesmo que eu devo ir, então comece a fazer questionamentos sobre a sua vida, sobre o seu lugar, sobre o caminho que você deve trilhar. Se você fizer isso, eu acho que já vai estar assim, de bom tamanho, viu? Esteja disposto a pagar o preço, porque vale muito a pena. Obrigado mais uma vez e até a próxima.